Então, irmão, cada vez mais, como Jesus falou, Jesus deixou escrito em Mateus, capítulo 24, versículo 12, ele deixou bem claro assim: se fosse multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E qual a iniquidade vai se multiplicar? Mas já se multiplicou há muitos anos atrás, vem se multiplicando. Agora vai se multiplicar mais ainda que esse negócio de consultar celular, porque o celular é feito pela mão do homem. Então o senhor tem que tirar do celular. Aí vai sair no celular que o camarada vai adoecer daqui 10 anos, e de repente vai vir uma doença assim, e a pessoa morre de outra coisa. E a pessoa está fazendo o quê? Prazer na iniquidade. Porque o que vai sair é pela mão do homem, da mão do homem. E mentira é iniquidade. E Jesus falou bem claro: por se multiplicar a iniquidade, o amor que nunca se esfriaria. Porque tem de gente que não ama mais a Deus. Eles falam de Deus só de boca para fora, mas eles não amam a Deus, eles não querem nada com Deus. Não querem. Essa semana mesmo saí, né, para fazer a visita, mas uma irmã e irmão, e quando no meio do caminho topemos uma irmã que ia para a casa dela, e estava subindo ela e o marido dela. Aí a irmã falou: vamos parar aí, vamos orar aqui pelo meu marido. Ele não está seguindo a Deus, mas vamos orar por ele, né, para Deus abençoar ele. Irmão, a gente não deve agradar ninguém não. Não deve mentir, porque se você vai orar para Deus abençoar a pessoa que não quer nada com Deus, você já está mentindo. Eu falei: mas como é que o senhor está? Está firme com Jesus? Ele falou: não, eu firme não, já faz, acho que é 5 a 6 anos que está desviado. Eu falei: não adianta orar por você, porque na Bíblia já li a Bíblia, falou: olha o que está escrito aqui, o próprio Jesus falou: aquele que nega o filho, nem tem o pai nem tem o filho. Se eu não quer nada com Jesus, não adianta orar por você. Está escrito em Jeremias 14, 11. Eu falei: ó, está escrito aqui em Jeremias 14, 11. Não ore nem pelo bem deles. Quando Israel deixou a Deus, se desviou, Deus falou para Jeremias: não ore, Jeremias. Agora eu vou orar para uma pessoa que não quer nada com Deus, nega Jesus. Oh Deus, abençoa ele, ele está indo trabalhar, faz isso. Não, Deus não abençoa não. Eu estou orando à toa. Porque tem de gente enganando as pessoas, isso aí é pecado, você está enganando a pessoa, e a Bíblia fala pecado: maldito seja o enganador. A gente não tem que agradar as pessoas, tem que agradar a Deus, porque se não falar a verdade, você se torna maldito. E a Bíblia deixa bem claro, já falei esse versículo várias vezes aqui na igreja, Jeremias 48 e 10, maldita aquele que se espada do sangue. É aquela pessoa que se guarda e fala a verdade, o seu próximo se torna maldito. Aleluia. E naquele grande dia, como está escrito lá em Mateus 25, 41, Jesus vai falar assim: apartai de mim, maldito, para o fogo eterno, porque enganou as pessoas. Você quer salvação? Não engana ninguém. Pode ser sua mãe, seu pai, sua filha, seu neto, sua avó, seja quem for, falar a verdade. Se ele quiser para o inferno, ele vai sozinho, mas eu não vou com ele. Não é para a gente ter dó das pessoas. Tem que ter dó, não vou falar não. Você perdoa a pessoa, mas Deus não perdoa nem você nem ele. Como está escrito lá em 1 Samuel 15, né? E o povo perdoou melhor. Aí ele é tão bonzinho, a pessoa tão boazinha, não vou falar a verdade, não perdoou ela. Ele não vou falar essa palavra não, que pode machucar ela. A palavra dele não machuca ninguém. O que machuca a pessoa é uma delas, se bater com ele não me machuca, mas a palavra de Deus não. Aí você se torna maldito por não falar a palavra de Deus para as pessoas. Aí você vê, irmão, como vai se multiplicar mais ainda a iniquidade, a mentira vai se multiplicar mais ainda. É verdade, meu. Porque as pessoas vão deixar de consultar Deus, já não querem mais nada com Deus, a maioria. Agora que vai ficar pior ainda. Vou consultar o celular. O celular vai ter alguma coisa que eu vou falar lá. Como vai ser a minha vida? Que doença vai vir daqui 10 anos? Durante esses 10 anos eu vou descer de quê? Aí um vai mandar para o outro, que vai falar para o outro. Vai ser muita mentira, que vai ser de gente aí preocupado com isso aí, que vai adoecer de câncer, que vai adoecer de quê? E não é nada daquilo, porque está consultando uma coisa que foi feita pela mão do homem. Só o que acontece é isso, irmão, que as pessoas dão mais crédito à mentira de que a verdade. Aleluia a Deus. É o que mais a maioria das pessoas gosta. Eles não querem a mentira, mas não querem a verdade. E hoje, o que está cheio, não no mundo lá fora, na maioria das igrejas, há tanta mentira, há tanta mentira. E acontece as coisas, as pessoas falam: mas foi Deus, não é Deus. É o espírito do erro. Já que as pessoas não creem
Deus enviará espírito demônio para enganar as pessoas, para que essas pessoas continuar lá com ele. Para eles crerem na mentira para depois ser julgados, já que não crê na verdade. É verdade. Tem tanta gente, irmão, que não crê na Sagrada Escritura. Eles creem como falou, o homem demoniado, cheio de demônio, né, que hoje em dia está assim. Eu vi um homem falando, ele era macumbeiro, ele se converteu. E ele estava falando que tem tanto homem aqui no Brasil que vai fazer amarração pesada lá, que é para ter muitas coisas acontecendo, muitos sinais nas igrejas para arrecadar dinheiro. Porque tem pastor aqui no Brasil que faz isso, não é pequenininho, não, os grandão. Porque tem ministério grandão aqui no Brasil, então eles estão lá. Vão lá fazer, porque aqui no Brasil não tem feiticeiro, nem tem bruxo que nem lá. Eles vão tudo para lá. Porque tem um monte aí. Só que ele não pode falar as pessoas que vai, porque se falar ele manda matar ele. Você vê, como de ser pastor, por alguém falar a verdade, ele manda matar. Você vê como é que está. O amor de mundo, Jesus falou bem claro, se esfriaria. Aí lá em Timóteo também fala, o amor de ele é a raiz de toda espécie de mal. As pessoas não amam, não amam o seu próprio, não amam dinheiro. Se for preciso, eu mando matar irmão todo para eu ter dinheiro. E é assim. Porque não ama ele, ama o dinheiro. É a raiz de toda espécie de mal. E está cheio de gente hoje em dia assim. E não é o pessoal do mundo, não. O pessoal do mundo, eles estão cegos, eles estão mortos espiritualmente. Falando da maioria das igrejas está assim. Então, ore para não cair nessas tentações. Quando alguém me fala, você não vai consultar, não, consulta a Deus. Está escrito lá em 1 capítulo 14, versículo 14, e a parte lá. E Davi consultou a Deus. Você é um Davizinho, consulta a Deus. Não consulta o celular, não, porque só sai mentira. Eu estava conversando já uns 5, 6 meses atrás com a minha filha, e eu falando com ela, que ela mora cá em Paulista. Ela falou, pai, eu não deixo nem minha filha mais pegar celular. Elas têm que ouvir louvor na televisão o dia inteiro louvor. Ela falou, pai, aconteceu um negócio aqui que eu fiquei admirado. Eu estava conversando com o Fernando, que eu estava pensando em comprar tal coisa, assim, eu falei para ele, Fernando, eu estou querendo comprar tal coisa assim. Começou, eu estou conversando, de repente o celular dela clareou a tela, e aí respondeu, o celular respondeu. Isso aí está custando tanto, está lugar, está tanto, começou a falar, como se fosse alguém ligando para ela. Porque o celular ligou sozinho, começou a falar. Ela falou, que negócio é esse? Se eu não liguei para ninguém, não mandei mensagem, não procurei saber, o celular respondeu. Outro dia eu estava na casa de uma pessoa, e a pessoa saiu para comprar não sei o quê. Quando ele chegou em casa, ele falou, eu fui lá em tal lugar assim, lá, atrás de comprar tal coisa, mas não achei não. Na hora o celular dele clareou a tela e respondeu. Foi bom, eu passei em tal lugar, lá na rua, como alguém estava falando, como alguém que ele falou para alguém. O celular falou sozinho com ele, conversando sozinho. É um programa que tem no celular. Mas ele nem tocou no celular. Eu também vi um homem falando ontem, que ele estava falando com outra pessoa, eu vou comprar tal coisa, eu estou pensando em comprar, e ele não mexeu no celular. Aí de repente o celular clareou a tela e falou para ele, respondeu para ele tudo que ele estava querendo comprar o que ele fazer, o celular falou sozinho. Ele não tocou no celular. Aí falou, irmão, aí ele estava falando assim, olha, temos o celular, ele mostrou desse daqui, está tão avançado, ele falou. Aí foi desse aqui que tem 3 câmeras, ele falou, olha, está tão avançado que você põe ele num lugar, você não está mexendo nele. Você acha que o microfone dele está desligado? Não está. Ele está ligado, tudo que você falar, tem alguém lá por detrás para saber toda a sua vida. E isso há muito tempo, e o Dario Sara tinha falado, lá no ano 92 e 93, o pastor Dario Sara, que ele veio lá da Itália, e ele estava dando ensinamento a respeito de Apocalipse. E ele estava falando, naquele tempo ele falou também que ia sair um cartão mundial. Todo mundo admirou, aí nunca vai sair esse cartão. Um cartão de banco mundial, você usa em qualquer lugar. E saiu não passou muito tempo saindo. Então você vê como as coisas estão avançando cada vez mais, está muito rápido, e a maioria das pessoas a cabeça está fechando. Tem gente por aí que já está preocupada, irmão. Outro dia eu vi uma moça falando que ela fez um teste, que ela não estava mais se controlando, fez um teste, ficou o dia inteiro sem usar celular, foi a cabeça dela, houve uma mudança, ela ficou totalmente diferente. Parece que ela voltou em si. Por quê, irmão? Porque
ele com o celular na mão. 24 horas. 24 horas. E a Bíblia fala que a pessoa está obcecada na contemplação visual da imoralidade. Olha, visual aqui, ó. Direto. Celular é bom. Você marcar com um irmão, vamos tal lugar, vamos fazer isso. Você ouvir um louvor. Aleluia a Deus. Né? Você mandar uma mensagem para o irmão, mandar um áudio, você quer falar com ele, você vai marcar para ele para sair com ele, é bom. Mas você ficar 24 horas com ele. Outro dia, irmão, marquei com o irmão, vamos, irmão, sair, vamos. Você vê como que está. Irmão, vamos, vai marquei, vai sair caminho, vou aí na sua casa, tem visita, falou, não, tem uma visita, tá bom. Aí, tá bom, já saí tarde, né, de casa, aí fui com ele, vamos para a igreja, vamos tal, vamos para a igreja, vamos, tal. E saímos, alegre, no outro dia nós fazemos a visita, ele falou que tinha visita. Ele, quando ele chegou da igreja, ele ficou da hora que deitou até 5 horas da manhã mexendo no celular. E o celular bem alto, dava cochilo acordado, 5 horas da manhã que ele desligou o celular. Aí quando foi 9 horas, né? Aí saímos para fazer visita. Quando ele chegou lá, não durou meia hora da visita, uma pressa para ir para casa, uma agonia para ir para casa, uma secada com o celular. Irmão, eu fiquei tão triste naquele momento. Eu digo, eu vou me afastar dessa pessoa. Agora eu vou sair fazendo algo sozinho. Marquei fazer uma visita. E a visita passando necessidade de ouvir a palavra de Deus, né? E aí tinha mais outra visita para fazer, que só para ocupar. Eu já estava pregando, não fiquei 5 minutos pregando, já dei a oportunidade para um irmão cantando louvor, me cortando, uma agonia tão grande. Agora ficou a noite inteira no celular, não teve agonia para desligar, desligou 5 horas da manhã. Agora, uma visita, aí a Bíblia fala lá em Jeremias, capítulo 48, versículo 10, só a parte dela fala: maldito aquele que faz a obra do Senhor fraudulosamente. Se torna maldito, está na igreja, mas não se torna maldito. Porque a obra de Deus é assim, irmão, a gente sai para fazer a obra, a gente tem hora para sair, mas não tem hora para voltar. A gente tem que se jogar. A Bíblia deixa bem claro: não estejais inquietos com coisa alguma, nada nessa vida. É a obra de Deus fazer pronto, por tempo indeterminado. Se eu for sair de casa e demorar certo para mim voltar, é melhor não ir. Porque você vai vazio, vai sem Deus e vem sem Deus. Porque Deus, ele quer tempo, ele quer oportunidade, ele quer distância, ele quer que a gente se jogue na obra dele. Aleluia. Você vê. E quando foi outro dia, né, antes de sair dessa visita que eu vou fazer, e eu tinha combinado antes para a gente sair de novo, para você ver como é que está. Né? Por conta que muitas pessoas estavam ficando. E antes de sair, eu tinha marcado outro dia atrás, vamos sair. Aí quando foi, que é um pouco distante, né? Aí eu liguei para a mulher e falei: olha, eu vou dormir aqui na casa de fulano, que a mãe vai sair para a visita. Tá bom. Aí fiquei. Irmão, quando foi de madrugada, a pessoa escutava a pessoa, porque está vazio, já acendeu, as pessoas escutavam e falavam assim: mãe, gritando, uma agonia, umas conversas tão estranhas. Aí quando ele foi de manhã, eu falei assim, ele teve uma grande luta espiritual, falou: por que você não veio expulsar o demônio que estava me agarrando? Desse jeito, ele mesmo falou com a boca dele: por que você não veio expulsar? Foi o demônio que estava me agarrando, e eu gritando com mãe, a mãe dele já morreu muito tempo, ele gritando pela mãe. Aí eu fiquei só observando, gritando, que ponto a pessoa chega, porque não tem tempo mais para a palavra de Deus, é 24 horas, é de noite, você vai, está todo agoniado, meu filho. Sai para fazer a visita, tem que voltar logo. É o tempo inteiro, Deus. É 24 horas. Você chega, nem conversa com você mais direito, não conversa. Fica o tempo inteiro no celular. Quantas pessoas têm morrido espiritualmente? Porque a Bíblia deixa bem claro, né? Revestido de toda a armadura de Deus contra os dardos inflamados do maligno. Quando você está lendo a Bíblia, cantando louvor, orando, você está se revestindo. Ele joga os dados dele de você, ele pode até bater, mas é mesmo quando a borboleta bate em você e fala alguma coisa, ela bate e cai. Ela não tem poder para nada. A borboleta não é de ninguém, tem os dados do maligno, é desse jeito. Quando você está revestido, ele bate e cai, não serve para nada. Agora, se você não está buscando a Deus, não está orando, não está com a vida consagrada, ele joga os dados e ele entra. Aí vai fazer uma confusão, estou vendo na vida da pessoa.
Porque a pessoa não está revestida, e aqui deixa bem claro, tá? Eu ler aqui, ó. Efésios capítulo 6, deixa bem claro. Versículo 10. Efésios 6, 10. No demais, Efésios capítulo 6, versículo 10. No demais, irmão, meus, fortalecei-vos no Senhor e na sua força, do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus, para que possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, versículo 10 e 11. Vai estar firme e revestido. Você vê quando a polícia vai trocar tiro com o bandido, eles não vão com uma roupinha assim, eles vão com colete. O bandido atira nele, pega a bala e cai. Aí ele vai, aproveita e atira no bandido e mata. Quantos policiais já ganhou a vida porque estava com colete? Então estava revestido. Se ele tivesse o colete, ele tinha morrido. Mas por causa do colete, ele não morre. E o revestimento que deu na nossa vida, irmão, é a mesma coisa do colete. Ele atira e cai. Não derruba. Porque em Josué capítulo 1, versículo 8 fala assim: não apartarás o livro da lei da tua boca, não te medita nele de dia e de noite. Aí você está no ônibus e está meditando. Chega em casa, você aproveita o tempinho e lê um capítulo. Aí você acorda de madrugada, está sem sono, corre ler a Bíblia, lê um capítulo. Aí depois vai orar. Aí depois vai dormir. Aí você lembra, o pastor falou aquele versículo que eu vou ver na Bíblia, você vai ler em casa. A irmã falou tal versículo que você vai ver. E aí você está fazendo o quê? Você está meditando na palavra do Senhor dia e noite. Aí você está sendo revestido. Aí o inimigo atira as setas dele, o gado inflamado, não acerta você. Pode até acertar, mas não entra. Né? Então, irmão, olha que ponto, e a pessoa é uma pessoa tão boa na obra, e olha que ponto a pessoa chegou. Largou a Bíblia para lá, rapaz, não fala mais a palavra de Deus, e o negócio é só celular. E eu fui uma guerra feia, eu escutei esse madrugada. Corri um gado lá e mãe, e ele falava umas coisas esquisitas. Aí quando eu falei, teve uma luta grande de madrugada, ele falou: você não deixa expulsar, foi o demônio que acabou mesmo. Eu fiquei calado, fiquei só observando. Porque ele está revestido, irmão. A gente tem que buscar o Senhor, que fala bem claro lá em Isaías 55, 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Eu não posso buscar a Deus só hoje e amanhã. Não, é todos os dias. Buscar o Senhor. Eu não como todo dia, então todo dia tenho que buscar Ele. E às vezes, irmão, a pessoa está com a Bíblia na mão. Glória a Deus. Em certo lugar. Tem tempo para ler um capítulo e não lê. Porque cada vez mais você está lendo, sabe o que está acontecendo? Está juntando azeite na sua vasilha. Vai só encher de azeite, vai ser enchendo de azeite. Aí você tem prazer na lei de Deus, como está escrito lá no Salmo 1 e verso 2. Antes que o teu prazer seja na lei do Senhor. Aonde você está? Você tira a Bíblia da bolsa, vai ler. Ah, eu não estou fazendo nada, eu vou demorar um pouco aqui, você está lendo, você está falando que tem prazer na lei de Deus. É o que a Bíblia fala, que o nosso prazer tem que ser na lei do Senhor, de dia e de noite. Eu vou contar para o irmão aqui, e vou falar. Uma vez eu estava indo para Itaquara, na igreja, aí eu cheguei, o homem não estava. Né? Aí eu aproveitar, né? Acho que vai dar tempo aqui eu ler um capítulo, porque é tão ruim pegar a Bíblia, irmão, não ler o capítulo todo. Aí eu digo, eu acho que vai dar tempo eu ler um capítulo. Não vou ficar só esperando o homem aqui, não. Aí eu sentado e vou ler um capítulo. Aí peguei a Bíblia e comecei a ler. Né? E achando bom porque o homem não estava chegando. E ele está ali, para voltar, né? Aí chegou um rapaz perto de mim, passou para lá, para cá, com a linguagem peçonhenta, falou: aí não, né? Aí não. Aí eu fechei a Bíblia e falei: o quê? Ele falou: não, é porque o dono dessa empresa aqui, esse homem, ele é ladrão, ele é corrupto, né? Ele é, mas eu não. Ele falou: não, eu quero dizer para você, porque eu estou vendendo a passagem no ônibus aí, 4,10, né? E eu estou vendendo por 2, aí você me dá R$2, aí eu dou o carro, você passa na catraca, você vai pagar só R$2. Quem é ladrão é ele. Eu falei: eu não coopero com corrupção, eu sou crente. Se é 4,10, eu vou pagar 4,10. Aí uma mulher falou, aí chamou ele para comprar o bilhetinho dele,
vendia, na passagem do ônibus era 4,10, naquele tempo eu vendia por 2. Ia passar o cartão lá e só cobrava, não sei quanto cobrava, mas pagava só pouco. Então eu estou cooperando para a corrupção, se eu fizesse isso aí. Aí ele falou, mas na Bíblia está escrito, dá a César o que é de César. Aí ele foi lá, vendeu o bilhete, aí eu cheguei perto dele. Eu falei, tu conhece a Bíblia, né? Ele falou, eu conheço, eu estou se balançando. Eu falei, sabia que você é proibido falar da palavra de Deus? Você é proibido, a palavra de Deus proíbe, você não pode falar a palavra de Deus. Aí falou, mas por quê? Eu falei, está escrito aqui, ó, no Salmo 50, verso 16. Mas ao ímpio diz Deus, que tem tu, que recita os meus estatutos e que toma o meu conselho na tua boca. É Salmo 50, verso 16, né? Pois aborrece a correção e lança as minhas palavras para detrás de ti. Você é proibido de falar a palavra de Deus, você não pode falar, porque se não leva a palavra de Deus, já começou a juntar de gente para ouvir. E aí ele falou, como é que é? Eu falei de novo. Ele falou, como é que é? Eu falei de novo. Você é proibido de falar a palavra de Deus, porque você é ímpio. Você fala a palavra de Deus, mas não bebe ela, você aborrece a correção. Já que vai chegar um tempo que Deus vai ter que pegar você, vai te exaltar, e Ele vai mostrar que ele não é igual a você, não. Aí passou o dia, ele vai acabar, esse homem desapareceu de lá. E antes de eu parar a conversa com ele, ele falou assim, mas aonde? Eu falei, Salmo 50, verso 16 e diante. Aí falou, chegar em casa eu vou ler na minha Bíblia, vou ver se tem isso mesmo. Leia, pode ler que está, Salmo 50, verso 16 e 17. Aí, não sei o que aconteceu, se ele se converteu ou não, Deus teve um encontro com ele. Nunca mais ouvi ele lá. Tem outro camarada lá, tá entendendo? Mas ele nunca mais vai ser lá. Por quê? A gente deve falar para Deus do jeito que ela é. Porque se a gente vê a pessoa, né, no erro e não repreende ele, e a gente tem a oportunidade de não repreende, a gente também compete o pecado dele. E a Bíblia deixa bem claro, antes que o teu prazer seja na lei do Senhor, de dia e de noite. Então foi o que aconteceu ali. O homem vai demorar até que eu ler um capítulo, né? Ou até mais. E aproveitei ele meditar. Né? E é nessas horas que está escrito em Efésios, lá capítulo 6, versículo 17. Né? Tomar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito é estar armado para toda boa guerra. É uma guerra bem, então eu estou armado com a espada na mão. A gente deve ver, como está escrito, tem uma passagem do Velho Testamento que fala assim: e aquele que não guerrear, as guerras do Senhor se tornam malditos. Davi deu uma ordem: quem não é guerrear, as guerras do Senhor é maldito, mata ele, porque é maldito. Então você está na guerra, você está na obra, então você tem que guerrear. Você está armado, está com a espada? Irmão, e cada vez mais vão orar e meditar mais na palavra do Senhor. Cada vez mais. Aonde você estiver, se for levar sua Bíblia, tem uma oportunidade, o homem vai demorar a chegar no lugar, o farol fechou, está demorando, aproveita, medita na palavra do Senhor. Na hora do almoço, eu tenho uma hora de almoço, eu almoço pouco, meditar na palavra do Senhor. O metrô vai demorar, quando eu vou, vai dar tempo, vou andar umas 10 estações, dá tempo dentro do metrô. Mas dentro do metrô por quê? Assim a palavra de Deus vai meditar de dia e de noite, não tem hora marcada, é o dia hora marcada, não, é só em casa, é no ônibus, é no metrô, em qualquer lugar. Aí você olha quantas pessoas tem no metrô, tudo com a cara no celular. Aí é mais difícil ter você ver alguém com a Bíblia aberta. E o que é mais importante, a Bíblia ou o celular? Para mim é a Bíblia. Então a Bíblia fala: bem-aventurado é o varão que medita na lei do seu pedido. E quem não medita só tem derrota, irmão. Espiritual. Irmão, vai ficar pior. E a gente não deve se espantar nem ficar com medo, não. Sabe o que é isso? É a vida de Jesus. Cada dia mais está mais perto, está se aproximando. Pela misericórdia de Deus, irmão. Pela misericórdia de Deus. Quantas vezes eu tenho sentido, Deus tem posto esse gozo dentro de mim da vida de Jesus. Tenho passado muitos momentos sentindo o gozo da vida de Jesus. Muitas vezes já tem passado por dentro de mim um gozo, a alegria, a vida do Senhor. Pela misericórdia dele, até esses dias, há pouco dia, eu senti um gozo tão grande na alegria que eu comecei a chorar com a vida de Jesus. Jesus está às portas. Você vê que o mundo está assim, cada vez mais caindo em cima da igreja.
Você sai para evangelizar por aí, irmão, que tem de gente que está recusando o folheto. Está cheio de gente. Eu chego num lugar, às vezes tem 10, 15 pessoas, 5, 6 pegam, eu questionando. O outro vê que você vai mexendo no folheto, pega o celular, finge que está mexendo no celular, para nem pegar o folheto. Só que eles que queiram que não estão ouvindo a palavra, e você julgado pela palavra que sai da minha boca. Porque quando um pega, eu deixo bem claro: conhecerei a verdade me libertará, e a verdade é Cristo Jesus. Aí um me pega, outro pega, aí eu falo outro versículo: a palavra de Deus é vida espiritual para quem recebe e condenação para quem rejeita. Devemos falar a verdade. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele não quis pegar, não, mas ele ouviu. Quero ver ele rasgar o ouvido e tirar a palavra lá de dentro. Não é inocente. Naquele grande dia, ele vai ser julgado pela palavra que sai da nossa boca. Isaías 55 e 11 fala assim: não é, assim é a minha palavra que sai da minha boca, ela não voltará vazia. Ela não vai voltar vazia. Porque primeiro sai de Deus, a de Deus vem para nós. Aí nós distribui para o povo. Aí hoje de manhã, vamos para encerrar. Aí se você já sabe disso, mas você fazer uma pesquisa. Hoje eu pesquisei de novo. Aí você liga um rádio, uma notícia lá na CBN, tem um monte de. Você liga, você vê no jornal, irmão, é tanta gente que está morrendo há quase 20 anos. O que tem de gente morrendo. E será se esse velho já ouviu a palavra? Já ouviu, mas não quiser. O que tem de gente, irmão, tudo novo, abaixo de 20 anos. Tudo novo, só viu mata. Até o camarada falou assim: está vendo? Por causa do lixo que o celular perdeu a vida. O camarada foi assaltar o camarada, ele desligar o celular, o camarada tirou na cabeça dele e matou. Porque o mais importante é o celular do que as escrituras. Se ele tivesse com a Bíblia, o cara ia assaltar ele? Jamais. Ia falar: isso é um crente, isso é um bobão. Mas por causa do celular, quantas mil pessoas já perdeu a vida por causa do celular? Porque antes não tem prazer na lei de Deus. A Bíblia fala: antes de teu prazer seja na lei do Senhor, porque se tem prazer na lei de Deus, é a mesma coisa que um pé de fruta plantado perto de um ribeiro. E todas as estações dão seus frutos, e as suas folhas dão seu ribeiro. É muita gente, irmão, não é pouquinho não. É difícil morrer de 35 anos, acima de 30 anos. A maioria tudo de 20 anos abaixo. É um mata-mata, um mata o outro, um mata para roubar, o outro mata para se livrar e assim vai. E é todos os dias. Todos os dias eu mata de gente. Porque o pessoal não tem prazer na vida de Deus. E a Bíblia explica: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha, Deus tem enviado tantas pessoas a pregar a vida da rua. Eles estão ouvindo. Não quer não, gente, deixa eu bem claro. E de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Ouviu, não creu, não quer Jesus, não. Morre e é condenado. É por isso que Jesus tem falado: vai pregar, anuncia, fala. Outro dia o Senhor falou comigo bem claro, Isaías 55:6. Fala para eles: buscar o Senhor enquanto se pode achar, e colocar enquanto está perto. Aí eu falo, aí tem outra tradução na Bíblia, fala: buscar o Senhor enquanto se pode achar, e invocar enquanto está perto. Porque aqui na terra há um limite para o pecador buscar a salvação. Ele tem que ficar bem ciente do que eu estou dizendo. Eu falo: há um limite para o pecador buscar a salvação. Chegou a hora de cortar essa oportunidade. Aí morreu, não quis Jesus não, então foi bom inconsciente. Irmão, se cuide, ore a Deus, medita mais na palavra do Senhor, porque vai esfriar mais ainda que esse negócio que vão lançar aí, porque cada vez mais as pessoas querem que cada um, seu celular está tão bonzinho, mas a pessoa: não, vou comprar um mais novo, vai comprar mais novo, aí porque ele se engancha mais ainda. E vai para esse negócio aí de sabedoria que está no celular aí, a pessoa vai consultar de que doença vai vir, de que vai morrer, não sei o quê, aí que vai virar uma caixinha dele. Então devemos fazer o quê? Vai se livrar da hora da tentação, como o senhor falou. Isso aí é uma tentação na vida de muita gente. Para não cair nessa tentação, busque mais a Deus, ore mais, leia mais a Bíblia, cante mais no Deus. Amém? E Deus abençoe. Aleluia. Vamos. Graças a
a Deus, vamos nos preparar para o próximo culto, vamos ficar mais com vontade, mais perseverante e mais atento. Na verdade, você ama seu parente, você ama a sua família. Se você ama, você tem que estar na igreja pedindo a Deus por eles. Porque tem gente que quer salvar o seu parente e às vezes complica mais a situação. Seu parente não vai ser salvo por sua ajuda, que você não tem o poder de salvar ninguém. Ninguém tem o poder de mudar a vida de ninguém, só Jesus que muda. Então o nosso segredo é chegar até Jesus, pedir para ele visitar o seu parente onde ele estiver, aí sim vai funcionar. Na oração, pedir a Deus que faça uma visita, que use alguém. Fazer visita, sabe como é que funciona? Teu parente está lá no fim do mundo, está em outro país, Deus usa alguém que é grande lá para visitar ele, consolar ele, até mesmo ganhar ele com o Senhor Jesus Cristo, através da sua oração aqui. Porque às vezes você fica preocupado, eu vou ter que ir lá, não, você não vai conseguir resolver. Deus tem o poder, porque o poder de Deus está em todo lugar do mundo. Nós fazendo certo aqui, onde você está, Deus vai te atender e vai mandar a resposta quando alguém está precisando que você ame. É isso, cara. Amar Deus é isso. Você ama sua família, é isso. Você fica desesperado. Outros querem dar dinheiro, outros querem ajudar com dinheiro. Não. Às vezes a pessoa põe a família a perder, porque o cara fica mal acostumado. Tudo que pega a mãe tem que dar, o parente tem que dar. Aí o cara vira vagabundo, não trabalha nada, porque tem alguém que está sustentando. Cada um tem que ter responsabilidade no trabalho, no mundo espiritual, em tudo. A palavra de Deus ensina nós em tudo. Então a gente tem que se preparar para tudo, né? Tudo nós temos que estar preparado. Imagina, você entra no trem, você não olha, você entra um ladrão ali para roubar o celular, vai com uma sacola cheia, está no saco cheio, porque todo mundo está com a cara do celular. O cara em pé, nem está lá, nem se segura, cai batendo nos outros, mas não guarda o celular na mão. Tem uma confusão lá, o cara até chegou, guarda isso aí, você fica com isso na mão, como é que você quer se segurar? Segurando nos outros, porque quer estar com o celular na mão. Tudo isso, não fica um minuto. Então pegou o celular, está falando em teste. Pois é. Eu falei assim, não tem o que fazer, não é? Está tudo assim, despercebido. O cara fica idiota. Aí quando rola, diz, arrumaram meu celular, o cara deixa fácil, o vaguinho está procurando facilidade. O ônibus deu e ele com o celular na mão, aí ele pegou e foi logo no meu bolso, não sei como quebrou meu olho, ele ia parar. Pois é, está muito difícil. Então vamos orar a Deus para Deus dar livramento a nós, guardar nós e guardar nós todos do perigo, preparar para nós fazer algo no Senhor. Meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos pela tua santa palavra, Senhor, e para pedir do nosso. Não livra nós de toda coisa ruim, tudo que não presta, Senhor. Abençoa a família de cada um nessa noite, Senhor. Faz milagres, Senhor, Pai Todo-Poderoso Deus. É o que nós te pedimos nessa noite, Senhor. Cubra nós com o teu sangue e nos ajuda, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, para todos sempre. Amém. O amor de Deus, a comunhão do Pai, o Filho e do Espírito Santo de Deus seja com todos nós e todos digam amém. A paz do Senhor seja com a amada igreja e